E olha só, o Grupo Sem Terra, Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, FNL, invadiu fazendas do oeste do estado de São Paulo no fim de semana. Batizada de Carnaval Vermelho, a mobilização reuniu cerca de 1.000 famílias e foi concentrada nas cidades de Marabá Paulista, Sandovalina, Presidente Venceslau e Rosana, localizadas na região de Presidente Prudente. Pelo jeito, virou festa mesmo, hein, Cris? Festa para quem está achando que, enfim, a propriedade alheia é o quintal de casa, né? Que pode fazer o que bem entende, apenas porque conta com a condescendência aí do governo federal e vai, talvez, em tese, ter alguma ajuda para permanecer nessa terra. Eu espero que não. Agora, vamos falar com todas as letras aqui o que está acontecendo? Assumiu o governo Lula, entrou com todas as políticas de desbolsonarizar o governo, de voltar atrás em tudo que o governo Bolsonaro havia feito e combater todas as demandas que o eleitor de Bolsonaro queria e viu acontecer, ele dá nisso aí, né? A gente já estava vendo a perseguição aos CACs, a quem tem armas legalizadas, vamos sempre frisar isso aqui, e a gente sabe que isso não só reduziu homicídios, como praticamente zerou essas invasões. Por quê? Porque os invasores não queriam correr o risco de entrar numa fazenda e encontrar, dentro da lei, proprietários armados para defender suas terras e sua família. Agora, como há essa promessa aí de recolher armas, de desarmar a população, essa conversinha populista aí do atual governo, os invasores estão livres, leves e soltos, achando que podem, no carnaval e fora dele, fazerem o que bem entendem. Vamos ver como é que o governo reage e vamos ver como é que a justiça reage, porque invasão de terra é crime e o judiciário precisa ser ágil na devolução das terras, na determinação da reintegração da posse. E aí vai depender de governos estaduais e municipais também agirem, porque eu, por exemplo, acompanhei na minha carreira de repórter de TV muitas vezes, aqui no Paraná e em outros estados onde eu também trabalhei, juízes darem a reintegração de posse para proprietários de áreas invadidas e o governador do estado não mandar a PM cumprir a ordem de reintegração de posse. Ficava por isso mesmo. Por quê? Porque eram eleitores dele. Então, não duvido que isso possa acontecer também daqui para frente. E aí, Ana, o que você achou desse Carnaval Vermelho? Achei interessante essa expressão que a Cris usou, né? A desbolsonarização desse governo. Ou seja, você apenas sentar na cadeira do executivo e reverter tudo que o seu antecessor fez. Bom ou ruim? Não. É preciso espantar a aura bolsonarista de Brasília, do Brasil, né? Essa coisa patriota de verde, amarelo, bandeira do Brasil, tem que ser carnaval vermelho. Daqui a pouco vamos falar, né, do ministro da Justiça aí de vermelho também, enaltecendo o quê? Os regimes totalitários que adoram usar o vermelho aí pelo mundo, pelas páginas de história. Mas é interessante isso que a Cris disse, porque esse governo, há 2 meses, né, pouco mais de 1 mês e meio no governo, comandando o executivo, até agora a gente não ouviu o Lula falar de um problema da nação e de uma solução. É Bolsonaro o tempo todo, seja no Brasil, seja fora do Brasil, sentado na frente de Joe Biden, né, presidente da nação mais poderosa do mundo. Não é o presidente mais poderoso do mundo, né? Sabemos, né, as razões, mas da nação mais poderosa do mundo. E qual é o ponto único da conversa? Bolsonaro, a extrema-direita, atos antidemocráticos. E aí, Cris, aqui a gente sempre faz uma brincadeira, né? Que eu venho do futuro, que eu estou 2 anos na frente do Brasil. O que passa aqui nos Estados Unidos, as sementes que essa esquerda radical, porque não temos mais um partido democrata, social-democrata, até de Bill Clinton. Talvez Bill Clinton tenha sido o último social-democrata desse partido. Agora temos um PSOL e Yankee. Um dos pontos da esquerda aqui foi exatamente demonizar o presidente Donald Trump,
Mas não apenas isso, mas desumanizar. Porque aí, quando você desumaniza uma pessoa, você tira a condição de ser humano daquele político, é o novo Hitler, é o fascista, é o nazista, aí vale tudo, até você espancar as regras, a Constituição, as leis, para salvar a democracia. E aí, dentro desse contexto, quando Joe Biden sentou na cadeira de presidente, nos 2 primeiros meses, Cris Grêmio, ele fez exatamente isso. Ele destrumpizou, digamos assim, o começo ali na Casa Branca. Ele reverteu todas as políticas que o Trump tinha feito, os decretos que ele tinha feito, e um desses decretos era exatamente sobre a proteção da fronteira sul nos Estados Unidos. E ele fez exatamente por pura picuinha política, porque eu não gosto. E hoje nós estamos diante da crise, da maior crise da história dos Estados Unidos, maior crise migratória da história dos Estados Unidos. Até hoje, mais de 2 anos no governo, Joe Biden não apareceu na fronteira sul, a Kamala Harris não apareceu nas cidades que estão vivendo essa crise imigratória. E hoje, por exemplo, que é dia dos presidentes, um feriado conhecido aqui nos Estados Unidos, onde Joe Biden está? Está na Ucrânia, com Zelensky, mas não está em Ohio, falando e tratando de um dos piores acidentes ambientais também da história dos Estados Unidos. Ou seja, essa gente, eles vão seguir seus planos políticos apenas demonizando o seu adversário político e não propondo soluções para os seus países. No caso de Joe Biden e Lula, eles têm projetos de poder e não projetos de nação. Segre, fechamos a rodada sobre o Carnaval Vermelho com você. Sim, bom, você sabe que a Ana Paula está 2 anos na frente, eu como argentino estou uns 20, porque eu já sei como termina essa questão do governo populista de esquerda atrapalhando a vida de todo mundo. Mas eu fiz uma conta rápida, Cris, aqui, sobre os últimos 20 anos no Brasil, 14 foi PT, 2 foi Temer, 4 foi Bolsonaro. Mas daqui para frente vocês vão ver, mas Bolsonaro, e aparece como discurso de desculpa de tudo errado que foi feito nos outros 14 anos. Vou mais longe, Argentina, dos últimos 22 anos, 18 foram do peronismo, 4 foi de Macri. Mas Macri, a culpa toda de Macri, que foi o primeiro presidente que teve, de alguma maneira, a honra de conseguir terminar o seu mandato sem ser peronista, o que não acontecia há 70 anos atrás. Então, essa questão da esquerda de utilizar, primeiro, a desumanização da pessoa, que foi o predecessor, colocar a culpa em tudo o que foi feito nos últimos anos, nos últimos 4, que foi o governo anterior, sem mencionar os dados corretamente e os dados válidos, como indicadores econômicos que nos últimos muitos anos o Brasil nunca teve nenhuma coisa parecida sequer com indicadores, mesmo com a pandemia, mesmo com a guerra na Ucrânia e da Rússia. Então, devemos estar preparados. Ana Paula, eu vou te contando o que vai acontecendo na Argentina, porque o peronismo, o PT, a esquerda do democrata nos Estados Unidos é a mesma coisa. No manual do populista governante já menciona isso. Tem que jogar a culpa no outro, nós somos a esperança e vamos todo mundo manter o pobre pobre, porque senão a gente não recebe o voto dele.